Sejam bem-vindos nessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais. Obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho, obrigada pelos diversos e-mails que a nossa equipe da TV Mais recebe diariamente, recebendo sugestões de vocês, um monte de dica bacana que vocês nos passam. Muito obrigada de coração pela participação de cada um de vocês para que o Revista Mais e para que a TV Mais melhore a cada dia. Muito obrigada mesmo, de coração. Viu? E você que gostaria de se comunicar conosco, é só acessar o site. Se você quiser saber como fazer, é só acessar o site tvmaisabc.com.br, envie seu e-mail e participe conosco aqui ao vivo, porque também hoje tem Elisa Leporati falando sobre tarô. Se você aqui é um programa eclético, gente. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Elisa Leporati vai tirar o tarô para você que tiver interesse em saber sobre o seu futuro, enfim, fique à vontade, participe conosco, envie sua pergunta, seja o mais objetivo possível para que a Elisa possa responder ao vivo a sua dúvida. A dúvida é sua e a resposta está com a Elisa Leporati, baseada nos estudos que ela diz, que ela faz para vocês, ok? Acesse o nosso site. E também hoje tem o nosso querido Henry Luxo, que vai falar sobre o mundo das celebridades, do que tem acontecido no mundo das celebridades, o que aconteceu no mundo das celebridades durante essa semana. Já já Henry estará conosco para trazer essas informações que vocês adoram, né? Outro dia eu estava na feira, aliás, adoro fazer feira, gente. Feira mesmo, de comprar verdura, legume, fruta, comer pastel com caldo de cana, eu me esbaldo, é muito bom. E aí na feira eu encontro diversas pessoas que acompanham o Revista Mais e aí me disseram assim, eu adoro quando ele vai para falar também sobre o mundo das celebridades. A Elisa também, e o Sheik Jarrah já chegou, ele estava lá nas Olimpíadas, quero saber como foi tudo por lá. Ele vai fazer um balanço de como foi esse período que ele passou por lá. Ele nos deixou durante esse período por uma boa causa para ir para o Rio de Janeiro e acompanhar as Olimpíadas de 2016, que acabou de acontecer. Aliás, para as Olimpíadas, acho que está começando agora, né? Então já já a gente vai ter um bate-papo com ele. Lembro mais uma vez que o nosso site está à sua disposição, tvmaisabc.com.br. Participe conosco, se quiser fazer perguntas para o Sheik, se quiser participar também falando sobre o mundo das celebridades com Henry Luxo e também com o tarô com Elisa Leporati. Fique à vontade, tá bom? Quero agradecer a Marisa pelas joias que eu estou usando hoje. Olha, adorei, Marisa, muito obrigada. Adorei o pulseirismo, né, que está na moda agora, a onda de pulseirismo. Tem diversas pedras, olha que lindo, gente. Anel, brinco, olha, adorei mesmo, de verdade, viu? Ó, o famoso pulseirismo. E é bom porque essas pulseiras, elas são reguláveis. E para mim que sou pequenininha, meu pulso é de criança, gente. Tem uma dificuldade enorme de encontrar acessórios para mim. E essas pulseiras reguláveis são bárbaras. Também tem o anel e o brincão aqui, ó. Olha aqui, ó. O brincão, que bonito. Agradecer, né, pela gentileza. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo, viu? Beijo grande também para o Lino. Muito obrigada, Lino Vasconcelos, responsável pelo meu make de hoje. E Henry Luxo, que aproveitou e deu um truque aqui. Muito obrigada, viu? Bora começar então o programa de hoje falando sobre as Olimpíadas de 2016. Um balanço sobre o que aconteceu esse ano, a tão famosa e temida Olimpíada que aconteceu aqui no Brasil. Chegou a hora de bater um papo com o Sheik Jarrah. Seja bem-vindo, Sheik Jarrah Hamad. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos os telespectadores. Eu tô com saudades da Tâmara. A próxima semana então. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas há um tempo atrás o Sheik me presenteou com tâmaras vindas de onde? Da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Gente, pensa numa tâmara espetacular. Melhor tâmara que eu já degustei na minha vida. Por isso que eu falei sobre isso. Obrigada, viu? Essa semana eu ganhei uma caixinha. Uma caixa e é mais suculenta que a outra. É mesmo? Muito melhor que a outra. Como assim? Não é possível. E aquilo engorda, a gente tem que tomar um cuidado, não é? É caloria. É uma fruta do deserto da Arábia Saudita. E é natural, porque ela é empacotada e parece que é colocado algum caldo com ela, açúcar, alguma coisa. E não, é natural mesmo. Ela vai... secando. Na realidade, por ela estar empacotada, ela vai soltando um líquido. Ao contrário, dela então. mesma.
Olha que interessante. Shake de rato também tem de culinária. A Nádia que deve ter te ensinado, não é? Um beijo, Nádia, sempre linda. Bom, vamos falar sobre as Olimpíadas. Você esteve aqui antes das Olimpíadas e disse que você ficaria o período inteiro concentrado, hospedado, onde os atletas estariam, certo? Na realidade, o nosso trabalho, eu estava gerenciando a parte islâmica do Centro Ecumênico, dentro da Vila Olímpica. E atendemos 57 países islâmicos, as delegações de 57 países islâmicos e mais os muçulmanos das diversas delegações de países não muçulmanos. Por exemplo, Estados Unidos. Eu vi uma moça que entrou, ela entrou inclusive com o... Ibtihaj. Ela veio com hijab, né? Lembrei de você na hora que eu a vi. Falei, olha, o Sheik comentou. Esgrima, ela estava competindo pela esgrima e ela fez até questão, porque... pediram para ela tirar e ela falou que não. Pediram para ela tirar? Mas ela se manteve firme e falou não. E continuou e foi. Existe alguma regra? Não. Existe alguma lei que proíbe? Não, né? Senão nenhuma muçulmana poderia passar. Sim, E aí seria uma discriminação. É a mesma coisa que proibir de usar, por exemplo, o crucifixo. Exatamente. É diferente, porque o crucifixo ele é um símbolo, ele não é uma prática religiosa cristã. Entendi. Mas o hijab é. Mas, por exemplo, se eu quiser usar, se eu achar hijab, bonito e eu quiser usar, eu não posso? Sim, pode usar. Porém, para a muçulmana, quando ela usa o hijab, é como se ela estivesse orando. Entendi. É como se fosse o kippah para os judeus, por exemplo. É uma prática religiosa. Entendi. Então, impedir a mulher muçulmana de usá-lo, ela querendo usá-lo, é discriminação. Entendi. É impedi-la que ela participe. Mas ela entrou, a americana entrou, todas. Né? E não há nenhuma regra do COI quanto a isso. Entendi. Não há nenhuma regra que impeça que use. Agora, Sheik, muito se falou, inclusive nós aqui mesmo comentamos a respeito do medo que estava instalado em nosso país em relação a terrorismo, em relação à bomba, em relação a tudo de ruim que a gente pudesse imaginar ou deduzir que poderia acontecer na Olimpíada. E graças a Deus, pelo menos é a informação que eu tenho, a minha visão, a Olimpíada trouxe muitos benefícios, né? Todo mundo, o mundo de fato estava com o olhar voltado para o nosso país e tudo fluiu de forma magnífica. Foi isso mesmo que aconteceu lá? Realmente aconteceu isso, os benefícios, graças a Deus, foram bons. O maior temor de terrorismo, de atentados, isso não aconteceu. Graças a Deus, e não teve nada de... nem perto disso, nada disso. Graças a Deus, nada disso. Pelo contrário, o que se temia, o que o ministro da Justiça falou, que o nosso maior medo não é terrorismo, o nosso maior medo é a criminalidade. Realmente é o que estava acontecendo, é a criminalidade que estava solta, e nós vimos ali os soldados da Força Nacional. Sim, que foi assassinado, né? Não, e também trabalhando. Trabalhando, mas ele também... o carro que eles entraram por engano numa favela lá da Maréia, acabou sendo alvejado pelos bandidos e um dos soldados veio a falecer. Então, acontecia essas questões. Esse era o maior medo mesmo. E uma coisa inusitada, né, que acabou prejudicando o Brasil desnecessariamente, que era a mentira dos nadadores americanos. Gente, aquilo foi... Você sabe que eu ouvi ontem no rádio que o nadador, eu esqueci o nome dele, você lembra o nome dele? Alguém lembra o nome dele? Como? Enfim, o nadador que veio a mentir, que criou aquela história, que fantasiou um assalto e tudo mais, ele acaba de perder, eu ouvi ontem na Rádio Bandeirantes, ele acaba de perder um contrato de $50 mil, porque a empresa entende que a atitude dele não é condizente com o que eles pretendem, com o que eles pretendiam que ele vendesse. Então, olha que absurdo. Gente, As consequências. Absurdo. Exatamente. E isso demonstra seriedade, tanto dos patrocinadores quanto
também das leis, porque a pessoa não pode entrar no nosso país, né, vir para o Brasil, num evento tão grande como esse e querer sujar o nome do país e dar uma característica ou dar uma imagem desnecessária e sem, como se fosse uma brincadeira. Uma brincadeira. Sujou o nome do país, saiu todos vários meios de comunicação. New York Times, tudo. Noticiaram isso e até começaram a agredir o Brasil. E aí, de repente, e agora? Como é que fica? Quem é que vai limpar essa imagem? Sim. Como é que vai repor esse prejuízo que foi causado ao país e ao povo brasileiro? Então, foi uma coisa inusitada, não se esperava, e isso você pode, quer dizer, sujou mais do que aquilo que se temia que acontecesse, um atentado terrorista. Tudo ótimo para o nadador. Pensa numa carreira brilhante, tudo ótimo. Ele mesmo fez a besteira de destruir com aquilo que ele mesmo construiu, né? Mas eu achei interessante porque muitas pessoas acham que o Brasil é país de Zé Ninguém, você pode fazer tudo, vai lá que faz, não acontece nada, não existe lei. Eu sou a primeira, às vezes, muitas vezes aqui no programa, a retrucar, a falar que a gente tem que exigir leis mais severas e tudo mais, mas eu achei fantástico o que aconteceu com ele, porque foi, como diz o ditado, um tapa com luva de pelica. Exatamente. E isso demonstra, isso tem que ser uma lição para todos nós. A mentira só prejudica. São questões de valores, questão de berço. Eu errei. Assume que errou e pronto, não precisa fazer tudo isso. Prejudicou os outros, se prejudicou e fez uma coisa desnecessária e agora todos saem perdendo dessa história por causa de uma mentira. É uma mentira, como você disse, né? Besta. Besta. Mas até a página 49, né? Exatamente. Porque o que eu sei é que acho que ele era casado, tinha um relacionamento sério e ele se envolveu numa situação que ninguém poderia saber e que veio a público, né? Então são dois erros aqui. Imagine o pepino. São dois erros aqui. A mentira, dois pecados grandes. Erro, mentira e traição. Traição. Não dá, né? Não pode. Porém, graças a Deus, no resto, no geral, foi muito bom. Você via as pessoas na rua felizes, tranquilas, policiamento existente, estava tudo tranquilo. Não teve, graças a Deus, não teve muitos problemas. Dentro da Vila Olímpica também, os atletas foram bem atendidos, lógico que... E os apartamentos, era verdade que estava faltando isso, faltando aquilo? Como é que estavam as instalações lá? Havia, sim. Pode falar a verdade, Sheik. Eu não conto para ninguém. São 33 torres, né? São 33 e são 18 mil pessoas ali. É muita gente. Então, 33 torres e 18 mil atletas ali. Animados. E as construções novas. Então, aconteceu bastante coisa e deu mais destaque porque, Isa, porque ainda não tinham começado os jogos. Então, o foco era isso. Então, qualquer coisa que acontecia com as delegações da Austrália e assim por diante... Era isso. Então, o foco era esse. E aí, quando iniciaram os jogos, lógico que os problemas continuaram. Continuaram. E continuam até agora. Sim. Porém, desviou a atenção. O foco agora eram os jogos e aí começaram os jogos e aí tudo andou. E isso demonstra também o espírito dos atletas. Sim. Isso em qualquer jogos, em qualquer país, isso acontece. Porém, acredito que no Brasil... Acho que é mais festa, não é? Mais festa e também acredito que o temor que foi colocado na mídia internacional sobre o Brasil... Tiveram atletas que não vieram para o Brasil por conta desse terror. Então, isso prejudicou bastante. Então, qualquer coisa que acontece aqui pode ser pequena, ela... Vira tempestade. Exatamente, porque já tem um histórico. Porém, graças a Deus, as pessoas que saíram, eu tive contato com diversos países, né? Contato com atletas de diversos países, todo mundo
elogiando e principalmente elogiando o povo brasileiro. Fantástico, mas fantástico. Isso, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já viajei bastante, adoro viajar. Para mim, o meu maior investimento é investir em viagem. Igual a nós, igual ao povo brasileiro, não há igual em lugar nenhum do mundo. Não tem mesmo. O transporte, graças a Deus, indo e vindo da Vila Olímpica. Metrô também. Metrô, né? Funcionou, o BLV, o ônibus, né? Os ônibus que tinha. Também funcionaram bem. Lógico. Diz que quem ganhou dinheiro foram os donos de vans que cobravam antes da Olimpíada uma diária de R$500 a R$800 e nas Olimpíadas estavam cobrando R$5.000. Ou seja, se não ganhou dinheiro agora, não vai ganhar nunca mais, não é? Cobraram de nós, que a gente estava lá e tal, R$1.500 por dia. Não. De jeito nenhum. Não, vamos a pé, vamos fazer exercício em Copacabana. Obrigada, Sheik. Muito obrigada pela participação, viu? Muito obrigada mesmo. Vamos deixar os contatos do Sheik aqui na tela, caso você queira conhecer um pouco mais da cultura islâmica, conversar com o Sheik. Muito obrigada. Quer deixar algum recado? Só parabenizar o povo brasileiro, recepcionou muito bem esses atletas. São Paulo também, pode parecer que São Paulo não teve participação nenhuma, mas teve sim, muita participação, porque muitos atletas passavam por Cumbica, pelo aeroporto de Guarulhos, e eram muito bem recepcionados. Os voluntários, fantásticos. Os voluntários eram a cara um show do Brasil. Fantástico. Que bom. Muito obrigada, viu? Beijo, Nádia. Obrigada também por ter vindo. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com Elisa Leporati. Envie sua pergunta através do nosso site tvmaisabc.com.br e ainda hoje o Mundo das Celebridades com Henry Luxo. Já, logo após o intervalo.